Na coluna do Paulo Capelli, a gente traz algumas atualizações de um assunto que repercutimos na semana passada, quando os Estados Unidos mandaram um aviso ao Brasil sobre a ofensiva contra o Comando Vermelho e o PCC. Agora, o PCC é apontado pelo governo americano como a principal ameaça à segurança nacional do Brasil. Inclusive, o relatório elaborado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e obtido pela coluna do Capelli revela a atuação da organização em pelo menos 22 estados brasileiros e em 16 outros países. Está aqui a matéria do Capelli que a gente vai espelhar para vocês. E o título é o seguinte: Estados Unidos apontam o PCC como principal ameaça à segurança nacional do Brasil. Com uma população de quase 215 milhões de pessoas, o Brasil é o segundo país, atrás dos Estados Unidos, no consumo bruto de cocaína. O Brasil faz fronteira com 3 maiores países produtores de cocaína do mundo, servindo como destino e ponto de trânsito para narcóticos traficados ilegalmente, diz o documento dos Estados Unidos. Bom, de acordo com a Polícia Federal, o PCC opera em 22 dos 27 estados brasileiros, o que prossegue o documento. Já nos Estados Unidos, o relatório traz dados de 2024 sobre o volume de apreensões de drogas no Brasil e destaca a cooperação entre os dois países no combate ao tráfico, com ênfase no treinamento de agentes da Polícia Federal por autoridades norte-americanas. Bom, vamos lá. Os Estados Unidos trabalham em estreita colaboração com as forças policiais brasileiras para combater o crime organizado transnacional. Em maio de 2024, agentes da PF treinados nos Estados Unidos apreenderam cerca de 2 toneladas de cocaína e 76 quilos de cocaína no estado do Amazonas e cerca de 320 quilômetros a oeste da sua capital, Manaus, a maior apreensão de cocaína em grande quantidade na história da região amazônica, ressalta o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então tá aí, os Estados Unidos ressaltando a força, a capilaridade das facções criminosas aqui no Brasil, que nem são chamadas de facções ainda, mas é isso que o governo dos Estados Unidos querem, que elas sejam tratadas como facções, para que os Estados Unidos possam se intrometer, né, colocar o dedo aqui no país e poder trabalhar contra o PCC e também o Comando Vermelho. Ainda na coluna do Capelli, a gente muda de assunto porque o empresário Pablo Marçal disse ter ficado impressionado com o esquema comandado por Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Em entrevista à coluna do Capelli, aqui no Metrópolis, Marçal afirmou que Vorcaro mostrou um nível de inteligência que não esperava ver no Brasil. Quem traz os detalhes sobre essa fala é o próprio colunista Paulo Capelli. Oi, Capelli, muito boa tarde. Conta pra gente aí um pouquinho sobre a sua entrevista com o Marçal e o que ele falou aí sobre o Daniel Vorcaro. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos. Esse foi um trecho da entrevista que repercutiu bastante nas redes sociais pelo fato de Marçal se referir a Daniel Vorcaro como um sinônimo de inteligência. O Marçal, nessa entrevista, ele disse que quando uma pessoa for chamada de muito inteligente, ela vai ser chamada de Vorcaro. E aí eu questionei o Pablo Marçal, falei, olha, mas ele está preso. E aí o Marçal responde, ele fala, olha, Jesus foi preso, Lula foi preso, e é uma liderança política, não é a prisão que define o destino da pessoa. Foi um trecho bastante curioso, ao longo de uma entrevista, que foi interessante sobre alguns aspectos. Ele manifestou ali uma simpatia à candidatura de Flávio Bolsonaro, dizendo que é um candidato até mais competitivo do que o pai Jair Bolsonaro, que está inelegível. E vamos ver agora esse trecho da entrevista do Marçal se referindo a Daniel Vorcaro, no qual Marçal diz que Daniel Vorcaro tem um sinônimo de inteligência. Temos o trecho, produção? O pessoal teve um problema técnico, mas a gente está recuperando esse trecho, vai reproduzir já para vocês. Algum outro destaque, Capelli, dessa entrevista do Marçal para a gente ir contando para quem está nos assistindo, até a gente puxar a entrevista dele? Tem sim. Tem um trecho que ele diz sobre a retratação com o apresentador José Luiz da Atena. Todo mundo lembra da cadeirada que aconteceu na eleição para a Prefeitura de São Paulo em 2024. Marçal revelou que teve uma audiência com Datena na Justiça
tanto Marçal quanto Datena participaram de forma remota dessa audiência, mas, segundo Pablo Marçal, eles chegaram ali a uma pacificação. Marçal retirou a queixa que tinha feito contra o Datena após levar a cadeirada. Datena pediu desculpas por ter se exaltado naquele momento do debate. E os dois, tanto o empresário quanto o apresentador, chegaram a ensaiar, fazer um anúncio público para a imprensa de que estava tudo bem, de que não havia mais aresta entre eles. Só que depois de pacificado esse imbróglio judicial, Marçal e Datena chegaram à conclusão de que não era necessário mais convocar a imprensa, como chegaram a cogitar. E por que Marçal ele volta agora aos holofotes da política? Porque ele se filiou à União Brasil e estuda se candidatar ao Senado Federal ou a deputado federal, pelo estado de São Paulo. Ou seja, ele teve uma parcela significativa dos votos nas eleições em São Paulo em 2024. A gente lembra que ele ficou em terceiro lugar, numa votação muito apertada, com Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, que foram para o segundo turno. E agora Marçal pretende retomar a carreira política. Para isso, ele precisa reverter uma inelegibilidade a que foi condenado no Tribunal Regional Eleitoral por uso de vídeos, cortes, monetizar cortes, impulsionando a candidatura dele em 2024. Ele recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral. Na entrevista, ele avaliou que tem muitas chances de o TSE reverter a decisão do TRE de São Paulo, porque não foi uma decisão unânime, foram 4-3. Mas ainda dá tempo, Capelli, essa questão da inelegibilidade para essa eleição? Dá tempo sim. Se o TSE avaliar que Marçal é inocente, nesse caso dos cortes dos vídeos dele, ele poderá disputar a eleição. E aí permanece apenas a dúvida se ele será candidato a deputado federal ou ao Senado Federal. E ainda falando de eleições, Neila, um trecho curioso é que eu indaguei Marçal porque no ano passado, durante uma palestra, Marçal disse que Jair Bolsonaro tomaria um pau do Lula na eleição presidencial de 2026, se pudesse ser candidato. E agora Marçal disse que Flávio Bolsonaro é favorito contra Lula. E aí eu indaguei como Jair Bolsonaro tomaria um pau, ou seja, perderia por muito, e Flávio Bolsonaro agora, na sua concepção, é o favorito para o pleito. E aí Marçal argumentou que Flávio tem uma imagem mais moderada que Jair Bolsonaro, e que também Flávio não foi preso, e que o desgaste da prisão, segundo Marçal, afetaria a campanha de Bolsonaro, tendo em vista que, segundo o empresário, o brasileiro, só de a pessoa ter sido condenada e presa, já bota ali um nível de rejeição nessa figura política. Ou seja, ele acredita que Flávio Bolsonaro pode ser a figura que vai ganhar as eleições presidenciais esse ano. Ele acredita que Flávio Bolsonaro é o grande favorito para essas eleições presidenciais. Inclusive, depois dessa entrevista que Marçal me concedeu no Metrópolis, ele teve um encontro presencial com Flávio Bolsonaro. E ali eles estreitaram. A gente lembra que o partido de Pablo Marçal, União Brasil, ainda não definiu quem será o candidato que apoiará a presidência da República. Ronaldo Caiado quer muito o apoio do União Brasil, saiu da União Brasil, foi para o PSD e quer o apoio do União Brasil, só que o partido ainda não se decidiu. União Brasil é um perfil de centro-direita, partido de centro-direita. Então é natural que tanto Flávio Bolsonaro quanto Caiado protejem o União Brasil para ter o apoio desse importante partido, porque tem muitos deputados e senadores e, consequentemente, dinheiro para gastar na campanha e tempo eleitoral para acrescer ao tempo eleitoral do candidato à presidência da República que ele, União Brasil, apoiar. Não sei se a gente já tem um trechinho aí da entrevista do Pablo Marçal, na qual ele faz um comentário sobre Daniel Vorcaro. Como estamos aí, produção? Nós não temos, infelizmente, o pessoal está me dizendo que, de fato, tiveram um problema técnico no switch. A gente está tentando recuperar. De qualquer forma, até o final do programa, a gente vai tentar rodar a entrevista. E quem não conseguir assistir aqui com a gente, eu já sugiro que assista no nosso canal do YouTube, porque já está lá, tanto a entrevista completa, na íntegra, quanto os cortes da entrevista que o Capelli fez. Quentíssima, que está lá no portal. Eu queria só fazer, então, já que a gente não tem um trecho para agora, dar uma pincelada Claro. em outra parte, declaração de Marçal, ainda falando sobre o Daniel Vorcaro.
que depois de Marçal dizer que ele é muito inteligente, né, que ninguém pensou no que ele pensou e tal, eu questionei Marçal se Marçal acredita que Daniel Vorcaro vai, de fato, celebrar esse acordo de delação premiada que está sendo negociado com a Procuradoria-Geral da República. E Marçal deu uma análise que é bastante curiosa. Ele falou que acha que não haverá delação, que Vorcaro vai recuar da delação, porque se as relações de Daniel Vorcaro, de fato, abrangem uma gama extensa de autoridades, segundo Marçal, mais de 80 autoridades ali do alto poder da República, não compensaria para Daniel Vorcaro fazer uma delação para prejudicar essas 80 pessoas e ele, Daniel Vorcaro, sair da prisão, porque ele poderia sair da prisão, mas, segundo Marçal, ele não conseguiria viver. E aí ele fala, não sei se por perseguição política, né? Enfim, ou até mesmo por uma ameaça, mas Marçal acha que seria perigoso para Daniel Vorcaro celebrar essa delação premiada e aposta num recuo de Vorcaro aí por conta de pressões externas. Ou seja, vamos acompanhar, né? O Brasil todo está bastante interessado nessa delação de Daniel Vorcaro justamente porque tem poder de revelar segredos de autoridades da República das mais importantes. De revelar segredos e mudar o curso eleitoral. A qualquer momento que essa delação sair daqui para as eleições, ela pode ser definitiva no curso das eleições deste ano. Temos o trecho da entrevista, agora sim, a gente vai assistir. Eu já tive de notícia de coisas boas para comprar casas, né? 50 milhões por 30. Eu sou investidor, então toda hora isso chega na minha... Por isso que eu lhe perguntei, porque você frequenta esse grupo... a gente conhece social. todo mundo. Então, você falar que alguém é poderoso financeiramente, ultra rico, e não conhecer um banqueiro, é porque esse cara, ele tá falando um idioma aramaico. Todo mundo conhece todo mundo. Como é que foi? Agora, nunca fiz nenhum negócio, nunca tive nenhum acesso, né, mais íntimo com o Vorcaro. Agora... eu vejo que ele é um cara, assim, que entrou por todos os lados. Eu não imaginava que ele era desse jeito. Pra você ter uma noção, eu fiquei impressionado de acompanhar o caso, né, do Banco Master. Não imaginava que ele orquestrou um negócio desse, coisa de filme. Então, uma coisa que a gente vai ver da vida do Vorcaro é um filme. Não tem como não ver um filme. Então, você vê um cara articulou, o que ele articulou, até onde a gente sabe, é assustador. Estilo Lobo de... Aí, não falou mentira, né, Capelli? Vorcaro com seus tentáculos. A gente nem sabe aí até onde ele já atingiu, mas ele atingiu diversos setores da economia e da política no Brasil. Na sequência da entrevista, Neila, ele faz essa comparação, né, dizendo que pessoas serão chamadas de Vorcaro no futuro, que Vorcaro será sinônimo de inteligência no futuro, e dizendo também... que quando questiono Marçal sobre a prisão de Vorcaro, ele fala, Jesus foi preso, Paulo foi preso, José do Egito foi preso, o próprio atual presidente do Brasil foi preso, e isso não depõe nada contra essas pessoas. Então, convido a quem está nos assistindo para pegar esse trecho, que foi um trecho que repercutiu enormemente nas redes sociais, não apenas nas redes sociais do Metrópolis, mas muitas pessoas usaram, reproduziram esses cortes da nossa entrevista no Metrópolis em suas redes sociais. Eu convido vocês todos a acessarem a íntegra da entrevista no youtube.com/metrópolis. Bem, Paulo Capelli sempre trazendo aí furos e notícias pra gente. Tá lá, e Capelli no portal metrópolis.com. Muito obrigada, Capelli, mais uma vez. Um abraço, Ney, um abraço a todos. Até a próxima.